Olá. Em Daniel 3, versos 24 e 25, nos diz assim: Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Esta é uma das histórias mais impressionantes de proteção de Deus aos seus filhos. Quem conhece um pouco de siderurgia sabe as altas temperaturas que é usado para derreter ou refinar algum material metálico. Uma coisa é certa: quando andamos em parceria com o Pai, desenvolvendo um relacionamento saudável com Ele, somos guardados de qualquer desafio que aparecer. No texto de Daniel, vemos 3 jovens que enfrentou a fúria de um rei por não vender ou negociar seus princípios. Nos dias atuais, vivemos um grande desafio que não fugiam do que aqueles rapazes estavam vivendo. Todos os dias somos bombardeados por informações onde temos que negociar princípios e ser parecidos com o mundo. Mas precisamos ser diferentes e não compactuar com as coisas mundanas, sendo imitadores de Deus. Em Romanos 12, verso 2, nos diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em 1 João 2, versos 15 ao 17, nos diz assim: Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em Filipenses 3, verso 17, nos diz assim: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Naquele tempo, Nabucodonosor construiu para si no campo uma imagem de ouro de aproximadamente 26 metros nos montes de Dura, na província da Babilônia, com a intenção de que todos em seu reino viessem e adorassem a imagem. Aqueles jovens já tinham passado por algumas situações desafiadoras, mas aquela em específico seria a maior delas. A Bíblia nos relata que o rei manda chamar a todos no reino para a inauguração da tal imagem. E tinha um porém: quem não se prostrasse e adorasse a imagem seria lançado em uma grande fornalha. Quantas vezes vivemos desafios semelhantes, onde o mundo quer colocar goela abaixo o seu modo de viver e pensar. Em João 8, 31 e verso 32, a palavra de Deus nos diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerdes firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Em Romanos 6, verso 22, diz assim: Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Mesmo com tudo que o mundo prega, precisamos ser fiéis à Bíblia, independente da situação. Deus cuidará de nós.
Em Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos criou e nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. No verso 36 do Evangelho de João, capítulo 8, nos diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam num grande desafio. A palavra nos diz que a grande multidão, ao som dos instrumentos, se prostraram à grande imagem. Somente aqueles 3 rapazes não se prostraram. Quando somos convictos de nossos princípios, o inimigo fica furioso e tentará de todas as formas nos prejudicar. Como disse, toda a multidão se prostrou e adorou a tal imagem, mas aqueles 3 homens judeus não se curvaram. A grande curiosidade é que se levantaram alguns fofoqueiros que denunciaram esses meninos ao rei. Nos versos 10 ao 12 de Daniel 3, diz assim: tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não o adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Ouvindo isto, Nabucodonosor fica furioso com eles e começa a questioná-los porque não o adoraram. O que moviam aqueles rapazes não era só a sua convicção de fé, mas aquilo que haviam aprendido e de seu relacionamento com o Senhor Deus. Hoje, como está o seu tempo de relacionamento com o Pai? Quanto tempo você tem tirado de leitura, oração e adoração? Nos versos 16 ao 18 de Daniel 3, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Com a resposta dos rapazes, o semblante de Nabucodonosor muda novamente, e ele pede para que aquecessem a fornalha 7 vezes mais. O calor era tanto, mas tanto, que aqueles que foram aquecer a fornalha e levar os rapazes morreram, tamanho era o calor da fornalha. Não fique com medo, não precisamos agradar ao mundo, e sim a Deus. Quando somos fiéis à sua palavra e mandamentos, ele nos guarda de todo mal. No verso 17 de Salmo 51 nos diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, no Deus não desprezarás. No Salmo de número 147, versos 10 e 11, nos diz assim: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. A Bíblia nos diz que aqueles rapazes são lançados para dentro da fornalha. Para espanto geral, os homens estavam vivos. Além do rei, avistaram o 4º homem junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ele tinha a forma do Filho de Deus.
Muitas vezes não entendemos o agir do Pai, mas temos que confiar, porque sempre existirá o melhor para aqueles que mantêm seus princípios amparados na Escritura. Deus guardou aqueles homens daquela situação, e a atitude deles ficou conhecida por todo o reino da Babilônia. Olha o que diz os versos 27 ao 30 de Daniel 3. Os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Quando nos mantemos firmes em nossa fé e princípios que aprendemos na Bíblia, Deus nos leva além e somos usados para que o nome do Altíssimo seja conhecido nos quatro cantos deste mundo. Como aqueles rapazes, Deus espera que neste mundo tenebroso tenhamos a mesma fé e posicionamento que eles tiveram em tamanho desafio. Não podemos deixar que o mundo influencie em nossas decisões, mas as nossas decisões precisam influenciar e transformar a realidade do mundo ao nosso redor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor Jesus. Ó Deus eterno, Papai querido, queremos, ó Deus, te agradecer, Jesus, por mais este dia, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de ouvir e assistir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa vir, ó Pai, com uma bênção especial aos Teus filhos, ó Pai. Que eles, através dessas palavras, ó Pai, possam ter a sua vida transformada, possam ter, Senhor, a sua história, Senhor, modificada, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, Pai. Eu não sei, Pai, quais são os desafios, ó Pai, quais são os problemas que os teus filhos têm passado, ó Pai. Mas eu creio, ó Pai, que daqui em diante, Pai, quando os teus filhos se posicionarem, Pai, o Senhor irá, Senhor, mudar a realidade de vida de cada um deles, ó Pai. Ó Deus eterno, Papai querido, se alguém, ó Pai, que ouviu, ó Pai, este áudio, que assistiu, Pai, este vídeo, Pai, foi tocado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, e ainda não te conhece, ainda não professaram a Ti, Senhor, como seu único Senhor e Salvador, que neste momento, ó Pai, o Senhor possa escrever o nome no livro da vida, Senhor, de cada um deles, ó Pai. Ó Deus eterno, Papai querido, que o Senhor possa, mais uma vez, ó Pai, abençoar a vida de cada um, Pai. E assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enfrentaram um grande desafio, Pai. Que eles possam enfrentar também, Senhor, os desafios, ó Pai. Porque entendemos, ó Pai, que quando as nossas decisões são baseadas em Ti, Pai, podemos influenciar e transformar a realidade do nosso país, da nossa geração e do nosso mundo. Ó Senhor, sela as minhas palavras neste momento, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amado, se você ouviu este áudio ou assistiu ao vídeo e foi tocado pela palavra do Senhor Jesus, que você possa ser abençoado, que você possa transmitir essa mensagem a muitas pessoas, para que eles possam também ter as suas vidas transformadas. Que você possa curtir o nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e ser também um agente de influência no reino de Deus. Amém? Um forte abraço e nos vemos por aí.